ressignifique a dor, a afronta, a acusação, aquilo que trouxe sobre a sua vida uma palavra de peso, de destruição, de acusação. Pegue essa situação e reverta, dê a ela um novo sentido. A Bíblia vai nos falar lá em Gênesis, capítulo de número 45, do momento em que José deu-se a conhecer aos seus irmãos. E é interessante que lá no versículo de número 5, quando isso acontece, José diz aos seus irmãos: para a conservação da vida foi que eu vim à frente de vocês. José tinha sido vendido por seus irmãos lá atrás. E quando vendido por seus irmãos, ele foi morar em uma terra distante. Ele foi morar no Egito, um país desconhecido, com outros princípios, valores, crenças, etc. E ali ele foi usado por Deus na sua integridade, na sua postura, e ele conseguiu em um dado momento, na adversidade, depois de ter sido acusado de estuprador, ele foi colocado em uma situação diante do rei e interpretou o sonho do rei, que então deu ao rei uma direção do que fazer nos anos seguintes que viriam de fartura e os anos que viriam de fome. E nesse processo todo, José então encontra-se com seus irmãos que vão até ele buscar comida. É a história linda, essa história. Os seus irmãos que tinha vendido para o Egito, que tinha direcionado a vida dele para a destruição por causa de inveja e de ciúmes, que o chamavam de sonhador lá atrás. Nos textos da palavra vai nos dizer isso. E então seus irmãos, receosos do que agora o seu irmão José, governador do Egito, poderia fazer com eles, José imediatamente mostrou a eles um novo sentido do ato deles lá atrás. No versículo de número 8, José vai reforçar ainda: não fostes vós que me mandastes para cá, mas o Senhor, para a conservação da vida. Ressignificar a afronta, ressignificar aquilo que trouxe sobre a sua vida uma grande destruição, ressignificar sobre a situação, dar um novo sentido a algo que aconteceu, a uma postura de uma pessoa, dar um novo sentido a alguém, inclusive. Vai nos falar a Bíblia também lá em 2 Samuel, que Davi ressignificou a morte diante da situação em que o seu filho estava prostrado, enfermo, já à beira da morte. Davi se lança diante de Deus em jejuns, em panos de saco, em oração, pedindo pela vida da criança. Mas no momento em que ele percebe que os seus servos estão cochichando e que então ele vê que o menino tinha morto, Davi ressignifica aquele momento, se levanta, se lava, limpa as mãos, lava o seu rosto, põe umas novas vestes e então se levanta e pede comida do período de jejum que ele estava. Os seus servos atônitos: como é essa loucura que você está fazendo? Estando a criança doente, você jejuou, rasgou as vestes, padecendo por ela, e agora morto o menino, você se levanta. Olha o momento da ressignificação. Davi diz aos seus servos: estando ela viva, fiz jejum e oração, porque quem sabe Deus se compadeceria de mim e a criança viveria. Mas agora ela morta, que posso mais eu fazer? Eu irei a ela, mas ela não retornará a mim. E então ele disse literalmente: vamos seguir a vida, vamos para o propósito, vamos caminhar. Olha que tremendo isso. Eu trago o testemunho tremendo que diz a palavra lá em Lucas, capítulo de número 23, quando o Senhor Jesus, no versículo de número 34, diz diante de Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ressignificou a afronta. Jesus ressignificou o momento da morte. Jesus ressignificou aquilo que os homens achavam que estavam fazendo com ele para a destruição. Jesus deu naquele momento o brado da grande restauração, do perdão. O perdão é
tão poderoso que quem o pratica, independente de qualquer circunstância ou situação, independente até mesmo da ciência, da consciência daquele que recebe o perdão, e se ele vai dar ou não o perdão à pessoa que recebe o perdão, que recebe o pedido de perdão, independente disso, o perdão é tão poderoso que ele cumpre o propósito, o poder restaurador. E nesse caso, Jesus então vai ao túmulo. Jesus vai ser, daqui a alguns versículos para sempre, vai se mostrar que ele entregou na mão de Deus o Espírito dele e expirou. Jesus então não vai, olha que tremendo, ele não vai à presença do Pai retendo a mágoa da afronta. Jesus ressignifica esse momento e diz ao Pai para que os perdoe, para que ele, Jesus, adentre aos tronos da graça, livre do registro de mágoa, livre do registro de afronta, livre do registro de destruição da vida dele para viver o propósito. Ressignifique algo que te feriu. Ressignifique algo que afrontou você. Ressignifique aquilo que veio como palavra de destruição na sua vida. Ressignifique aquilo que trouxe sobre você um peso de acusação para fazer você se prostrar e para reter, para tirar você do propósito, para tirar você da caminhada, para tirar você do objetivo da sua vida. E o principal objetivo da sua vida, da nossa vida, é agradar a Deus. E o principal objetivo da nossa vida é servir aquele de quem nós somos imagem e semelhança. Você é chamado para viver um novo tempo, ressignificando a palavra de afronta, ressignificando o tempo em que veio a acusação, que veio prostração, que veio desordem. Essa semana uma jovem mãe falou comigo, mas eu fui chamada de ordinária naquele contexto, lá naquele tempo atrás. E eu disse àquela jovem mãe, ressignifique essa palavra. Ordinário é aquilo que está em ordem. Coloque em ordem as coisas na sua casa. Leve a sua casa a viver um novo tempo. Pegue o contexto pejorativo, ou melhor, o sentido pejorativo de quando você ouviu essa palavra que veio como afronta, e faça com que essa palavra venha para a sua vida como uma palavra de bênção. Coloque ordem nas coisas. Coloque as coisas nos devido lugar. Se fortaleça, se revista, se tenha um propósito firme para, a partir disso, pegar o efeito dessa palavra e colocar as coisas em ordem dentro da sua casa. Faça com que essa palavra que veio no momento de afronta seja usada por Deus dentro do seu propósito, para que você prospere, para que você viva um novo tempo, um tempo de júbilo, um tempo de alegria, um tempo em que as coisas serão mudadas, transformadas para crescimento na sua vida. Essa minha palavra de hoje para você é essa: ressignifique a dor. Ressignifique aquilo que te feriu e que te afrontou. Tenha no seu coração um propósito firme, decidido, de viver um novo tempo, de viver um tempo de transformação. Deus possa conceder a você habilidades, como aconteceu com José do Egito, que ressignificou a venda e o desprezo dos irmãos e tomou posse e se tornou governador do Egito. Deus possa dar a você que mesmo diante da morte, como aconteceu com Davi, com seu filho, no momento da morte ele ressignificou e tocou a vida para frente com ousadia, com força, com coragem, como aconteceu com Jesus, que liberou sobre a vida daqueles que o matavam o perdão restaurador, porque ressignificou o propósito, aquilo que estavam fazendo de afronta contra ele. Como aconteceu com essa jovem mãe que me perguntou o que fazer, porque tinha sido ferido com a palavra ordinária. E eu disse a ela, ressignifique isso e pega essa palavra e coloque as coisas em ordem dentro da sua casa. Ressignifique aquilo que feriu o seu coração. Ressignifique aquilo que rompeu, que tirou de você a aliança, que tirou de você o objetivo naquele momento.
e converta isso no poder do Senhor a um novo tempo de cura, de restauração, de transformação na sua vida. Deus em Cristo Jesus te abençoe, guarde os seus passos. Pai, eu abençoo a vida do meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que está ouvindo essa palavra. Que ele possa nessa palavra ser orientado com discernimento do Senhor. E o teu Espírito revele a ele, do mais íntimo do coração, o que significou esse momento de afronta, de acusação, de derrota. Esse momento que veio como um momento de dor. Que ele possa entender isso, um momento de perda, de separação, que ele possa entender isso e olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, para prosperar, para viver um novo tempo. Eu abençoo os passos dele e dela, que eles vivam a plenitude da tua vontade, no nome do Senhor Jesus e para a glória, ó Deus, do seu nome, na unção e no poder do Espírito Santo. Amém. Assim o Senhor conceda ao seu coração a graça, o poder, a habilidade e a virtude de ressignificar as coisas na sua vida e te prosperar. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração.